Olá pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar hoje então, ainda no cálculo, falar um pouquinho de séries geométricas, como isso funciona e qual é a visualização exatamente de uma série geométrica, como é que a gente faz para entender, tá? Bom, primeira coisa eu vou começar com um exemplo, vamos pensar numa série geométrica convergente, tá? Como sendo uma série que começa em 1 e vai até infinito, com índice n, tá? Do valor 1/2. Uma série bem simples, tá? Que começa sempre pegando valores a metade, a metade, a metade, assim por diante, e tomando, né, a soma deles, né, a cada etapa. Então, se a gente pensar, para início de conversa, num quadrado de lado 1, tá? Ou seja, com área igual a 1, tá? E se a gente tomar, em outras palavras, desse quadrado a metade, ou seja, como se eu pegasse exatamente a metade desse quadrado e computasse esse valor, pensando na área, né, como ideia geométrica, eu teria exatamente a metade do quadrado. Eu vou escolher a metade do lado esquerdo, não vou colocar nem para o lado direito, nem para cima, nem para baixo, mas não interessa, o que interessa é que representa a metade. Se eu continuar o processo, tentar entender aquilo que aconteceria a partir daí, eu pegaria, né, a metade dessa metade, que representa 1/4, e assim eu vou somando esses valores. Mas para que eu some de fato e isso realmente me represente ou me leve a algum lugar, eu tenho que separar eles dessa forma. E se eu continuar o processo, seguindo ainda assim por uma razão 1/2, tá? E tentando somar esses valores à metade, deslocando, eu tenho exatamente a ideia de pegar sempre metade da metade e tentar encaixar em algum lugar que eu consiga uma representação geométrica interessante. Eu sigo fazendo isso, né, até conseguir entender o que está acontecendo. Tá? E quando eu começo a pegar sempre pela metade esses valores, encaixando de maneira que eles vão sempre caber dentro desse quadrado do lado 1, eu já começo a entender que a convergência dessa série, que até é uma série relativamente bem simples, né, mas ela é demonstrada geometricamente quando a gente vai encaixando esses valores, né, que vão representando metade da metade da metade dessas áreas. Tudo bem? E assim por diante. Então, eu vou fazer mais alguns, né? Até aqui 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 e assim por diante. Vou fazendo cada vez mais e mais, até entender que sempre a metade da metade vai estar composta dentro desse quadrado de lado 1. Tudo bem? E quando eu sigo esse processo, né, ou quando eu entendo esse processo, eu me dou conta que a distribuição desses valores, ou dessas áreas representadas geometricamente, tendem exatamente àquele quadrado de área 1. Tudo bem? Então eu estou usando o conceito de área para dizer que geometricamente essa série é representada, ou melhor, é convergente para essa área. E aqui, se a gente fizer as contas, de fato essa série converge para 1. Tudo bem? E isso é representado geometricamente por este quadro. É claro que se a gente seguir, né, se a gente continuar fazendo, a gente vai ter simplesmente, né, este padrão, né, que continua, vai 1/512, 1/10, 1/1024, 2048 e assim por diante. Mas eu sempre vou ter, tá, essas representações tendendo a este quadrado. E aí isso segue sucessivamente. Tudo bem? Assim eu consigo demonstrar, obviamente, que como essa área é 1, essa série também converge para 1. Se eu pegar um outro exemplo agora, mas um pouquinho mais complicado de tentar ver geometricamente, mas ainda assim a gente sabe que é uma série convergente, né? As séries que variam de 1/4 em 1/4, ou seja, pegando a quarta parte sempre. Se eu pegar um triângulo equilátero, por exemplo, tá? E tentar entender o que acontece com essa série geométrica, se eu pegar a quarta parte deste triângulo equilátero, eu posso, né, simplesmente ser representado pela quarta parte, né? Então eu vou delinear aqui todas as outras partes para entender que eu estou sim representando aqui a quarta parte. Se eu tomar, obviamente, essa quarta parte desse triângulo como um primeiro termo, né, o que seria o segundo termo também pegando a quarta parte? Ou seria a quarta parte da quarta parte. E assim eu vou representar aqui essa nova quarta parte e delinear aqui, mostrar que eu estou dentro daquele de um segmento que representa o mesmo triângulo, mas que agora é a quarta parte daquele triângulo que já era a quarta parte. E assim eu sigo o processo sucessivamente, para entender que indo de quarta em quarta parte, eu vou começar a ter um certo padrão, né? Que no primeiro momento, eu concordo e até aceito de que não é assim tão simples de enxergar, mas se a gente for seguindo esse padrão, a gente vai conseguir sempre colocando a quarta parte e assim por diante. Tudo bem? Tá bom, mas muito provavelmente esse lugar, ou essa representação, talvez não imediatamente nos leve a algum lugar, tá? Mas se a gente tentar pensar, ou se a gente pensar que na verdade isso pode ser representado como uma parte, e essa uma parte pode ser representada, né,
duas vezes a mais, no sentido de que talvez eu consiga aqui colocar de alguma maneira que encaixe nesse triângulo maior. E para ver isso, eu preciso tentar entender o que está acontecendo aqui. Se eu girar esse nesse sentido e esse outro nesse outro sentido, eu consigo claramente ver que a gente consegue encaixar esses dois, né, representando assim uma série geométrica, tá, que vai variando da quarta parte e converge, tá, para um terço, porque eu representei os outros dois terços para que se encaixasse. Eu sei que eu comecei com o azul, depois fui para o verde e para o amarelo, mas o que representa de fato é só uma parte, ou seja, em azul. Então eu sei que isso converge a partir de uma área que eu sei que é de um triângulo equilátero, ela vai para exatamente um terço dessa área, ou seja, essa série converge para um terço, porque eu estou exatamente analisando apenas a parte em azul. Tudo bem? E esse um terço é a área que eu quero, é a área representada, ou seja, essa série, tá? Na medida que ela segue, colocando essas quartas partes, ela vai convergir para um terço. E assim a gente consegue entender, ou representar que uma série geométrica, é por isso que o nome da série é série geométrica, a gente consegue sempre encaixar esses pedaços da maneira que a gente consiga formar uma série convergente. Tudo bem? E aí, claro, obviamente, né, a gente pode só representar mais uma última vez para dizer que a gente tem terços, né, que se encaixam e formam um único triângulo, mas o que interessa para nós é um único terço, ou seja, a convergência dessa série é para um terço. Tudo bem? Então tá, até uma próxima.